Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final. Eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado, o Bobô do Bahia tinha o Internacional, que é um goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim, o campeonato baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. E lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí, a classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, pro nosso pré-jogo ficar legal, né, pro dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando, galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo pra saber quem é que ganha esse jogo hoje, Bahia ou Internacional. Bahia não tá bem não, hein, Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Davi Duarte, ou David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos de Pena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Ali a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o que? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians, andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024, vamos ver os times aproveitar aí os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né, apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né, sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda, não está como no ano passado, mas está bem. Flamengo nesse momento está em alta, né? Flamengo está ali também, né? Na dele, tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas está ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses 3 times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo.
E em terceiro, o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali. O trio do trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe do... Vamos ver aqui quem é o sexto. É o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão, é o sétimo com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do sétimo para o oitavo, se vão 6 pontos. Do Bahia, que é o sétimo, para o Atlético Paranaense, que é o oitavo. A diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro, 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, tá ali também, ele tá numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 tá em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma tá ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio é o que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos, vamos seguindo porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional e eu conto com você, se inscreve aí no canal, vamos chegar a 21 mil inscritos hoje, vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final, eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado o Bobô do Bahia tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o Campeonato Baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí, a classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, pro nosso pré-jogo ficar legal, né, pro dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando, galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo pra saber quem é que ganha esse jogo hoje, Bahia ou Internacional. Bahia não tá bem não, hein, Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence há 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Davi Duarte, ou David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos Depena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Aí a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê?
um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians. Andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos ver os times aproveitar os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né? Apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né? Sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda, não está como no ano passado, mas está bem. O Flamengo nesse momento está em alta, né? O Flamengo está ali também, né? Na dele, tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas está ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses três times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trio do trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe do... Vamos ver aqui quem é o sexto. É o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão. É o sétimo com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do sétimo para o oitavo. Se vão 6 pontos do Bahia, que é o sétimo, para o Atlético Paranaense, que é o oitavo. A diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, está ali também, ele está numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 está em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma está ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos, vamos seguindo porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional e eu conto com você, se inscreve aí no canal, vamos chegar a 21 mil inscritos hoje, vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final. Eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado Bobô,
do Bahia, e tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o Campeonato Baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí? A classificação daqui a pouco? Na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, para o nosso pré-jogo ficar legal, né? Para o dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando. Galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo para saber quem é que ganha esse jogo hoje. Bahia ou Internacional? Bahia não tá bem não, hein? Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos de Pena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Aí a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians. Andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos ver os times aproveitar aí os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né? Apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né? Sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda, não tá como no ano passado, mas tá bem. Flamengo nesse momento tá em alta, né? Flamengo tá ali também, né? Na dele, tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas tá ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses 3 times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto.
A equipe do... Vamos ver aqui quem é o sexto. É o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão, é o sétimo com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do sétimo para o oitavo, se vão 6 pontos. Do Bahia, que é o sétimo, para o Atlético Paranaense, que é o oitavo. A diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, está ali também, ele está numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 está em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma está ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio é o que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, está em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos, vamos seguindo porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional e eu conto com você, se inscreve aí no canal, vamos chegar a 21 inscritos hoje, vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final, eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado o Bobô do Bahia tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o Campeonato Baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí, a classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, pro nosso pré-jogo ficar legal, né, pro dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando, galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo pra saber quem é que ganha esse jogo hoje, Bahia ou Internacional. Bahia não tá bem não, hein, Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Davi Duarte, ou David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos de Pena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Ali a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude,
pelo Internacional, e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians. Andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos ver os times aproveitar aí os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né? Apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né? Sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda. Não está como no ano passado, mas está bem. O Flamengo nesse momento está em alta, né? O Flamengo está ali também, né? Na dele. Tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas está ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses três times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe vamos ver aqui quem é o sexto, é o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão, é o sétimo com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do sétimo para o oitavo, se vão 6 pontos. Do Bahia, que é o sétimo, para o Atlético Paranaense, que é o oitavo, a diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, tá ali também, ele tá numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 tá em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma tá ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos. Vamos seguindo, porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional. E eu conto com você, se inscreve aí no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos hoje. Vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final. Eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado o Bobô do Bahia, tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o Campeonato Baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a
poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí, a classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, pro nosso pré-jogo ficar legal, né, pro dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando, galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo pra saber quem é que ganha esse jogo hoje, Bahia ou Internacional. Bahia não tá bem não, hein, Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Davi Duarte, ou David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos Depena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Aí a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians. Andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos ver os times aproveitar os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né? Apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né? Sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda, não tá como no ano passado, mas tá bem. Flamengo nesse momento tá em alta, né? Flamengo tá ali também, né? Na dele, tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas tá ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses 3 times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trio do trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe do... Vamos ver aqui quem é o sexto. É o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão. É o 7º com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do 7º para o 8º, se vão 6 pontos.
do Bahia, que é o 7º, para o Atlético Paranaense, que é o 8º. A diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, tá ali também, ele tá numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 tá em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma tá ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio é o que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos, vamos seguindo porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional, eu conto com você, se inscreve aí no canal, vamos chegar a 21 inscritos hoje, vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final, eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado Bobô do Bahia e tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né, em que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o campeonato baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí? A classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, para o nosso pré-jogo ficar legal, né? Para o dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando. Galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo para saber quem é que ganha esse jogo hoje. Bahia ou Internacional? Bahia não tá bem não, hein? Bahia não tá bem, Internacional também não. Vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba ou Carlos Depena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Aí a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional.
provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians. Andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024. Vamos ver os times aproveitar os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né? Apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né? Sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda. Não está como no ano passado, mas está bem. O Flamengo nesse momento está em alta, né? O Flamengo está ali também, né? Na dele. Tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas está ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses três times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe vamos ver aqui quem é o sexto, é o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão, é o sétimo com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do sétimo para o oitavo, se vão 6 pontos. Do Bahia, que é o sétimo, para o Atlético Paranaense, que é o oitavo, a diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos, o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos, Atlético Mineiro 2 jogos a menos. O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, está ali também, ele está numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 está em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias. Criciúma está ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio é o que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos. Vamos seguindo, porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional. Eu conto com você, se inscreve aí no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos hoje. Vamos lá, valeu! Bahia Internacional é o jogo e você não vai passar mal. Bahia Internacional 1988 foi a grande final. Eu lembro, eu era moleque, tinha 7 anos e lembro muito bem quando o Internacional ganhou. Aliás, perdeu do Bahia. De um lado, o Bobô do Bahia, tinha o Internacional com o goleiro Tafarel e aquela coisa toda, né? O que me impressionou foi uma reportagem que passou no Globo Esporte, né? Que torcedores do Bahia fizeram tipo um voodoo, né? Um voodoo de brincadeirinha, amarrando as mãos do goleiro Tafarel, coisa e tal. E aí muita gente falou, mas se fosse assim o Campeonato Baiano terminava tudo empatado, né? Se esse tipo de situação mudasse alguma coisa, né? Mas eu fiquei impressionado com aquilo ali. E hoje, toda vez quando eu vejo Bahia Internacional, eu lembro. Toda vez. Lá se vão quantos anos? 36 anos, meu amigo. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Bahia Internacional entram em campo hoje na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter conquistado um empate nos acréscimos na última partida contra o Atlético Goianiense, o Bahia vive fase de queda de rendimento. Inclusive eu vou falar sobre isso aí. O tricolor
vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas em casa, onde até pouco tempo tinha 100% de aproveitamento. Eu quero dar uma olhada na classificação, tem ela aí, a classificação daqui a pouco, na tela daqui a pouquinho, porque a gente tá vendo imagens recuperadas da Arena Fonte Nova, pro nosso pré-jogo ficar legal, né, pro dia nascer feliz, como diria Cazuza. Então quero você comigo comentando, galera, comenta aí, vai comentando que a gente vai interagindo pra saber quem é que ganha esse jogo hoje, Bahia ou Internacional. Bahia não tá bem não, hein, Bahia não tá bem, Internacional também não, vamos ver. Eliminado da Copa do Brasil Sul-Americano, o Inter terá apenas o Brasileirão até dezembro. O time gaúcho não vence as 5 rodadas e tenta driblar o mau momento para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Com 5 jogos atrasados na tabela, que 5 jogos são 15 pontos, né? 15 pontos possíveis. O Colorado é o 13º colocado com 19 pontos. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Ceni deve jogar com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Davi Duarte, ou David Duarte, ou Canu e Iago Borducci, Caio Alexandre, Luciano Juba, Carlos De Pena, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro tá ganhando bem pouquinho, hein? O cara ganha 1 milhão por mês. Vamos parar pra pensar. Um cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão. Tá lá na conta. Aí a conta já deve ter um saldo bom, né? Que ele não vai gastar tudo, que ele não é doido. Aí mais 1 milhão. Aí o jeito é o cara ter uma vida compatível com o que você ganha, né? Vou comprar o quê? Um Classic ganhando 1 milhão por mês, um Corsa, um Palio. Não, o cara vai ter que comprar, né? A não ser que o camarada tenha uma vida mais... goste de ter uma vida menos badalada, né? Mas vamos lá. Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Tassiano só faz gol no Vasco. Tem mais, o Internacional do técnico Roger Machado que tá odiado aí pela torcida do Juventude, né? Trocou Juventude pelo Internacional e a torcida do time de Caxias torcendo que ele caia junto com o time, Roger Machado. Provável escalação tem Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes ou Wesley, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. Provável time do Internacional. Provável time do Internacional para o jogo de hoje para enfrentar o Bahia. Ou seja, vai ser um grande jogo. O estádio lá vamos falar assim. Vamos falar da classificação. O estádio é estádio de Copa do Mundo, né? Muita pressão, um estádio suntuoso. E isso, mas não tem surtido muito efeito recentemente, porque o Bahia andou perdendo em casa para o Cuiabá e também para o Corinthians, andou tropeçando aí. Falar da classificação do Campeonato Brasileiro 2024, vamos ver os times aproveitar aí os times que estão em alta e os que estão em baixa. O Botafogo está em alta, né, apesar de ter empatado aí contra o São Paulo, mas permanece na média, né, sem altos e baixos. O Botafogo está na dele, sempre ali na primeira colocação, segurando a onda, não tá como no ano passado, mas tá bem. Flamengo nesse momento tá em alta, né? Flamengo tá ali também, né? Na dele, tem umas tropeçadazinhas, né? Andou perdendo jogos importantes, pontos importantes, mas tá ali na segunda colocação, sempre ali no G4. Palmeiras em terceiro com 36 pontos. Esses 3 times aí estão numa média parecida, tanto que estão bem próximos um do outro. Botafogo 40, Flamengo 37, com um jogo a menos, diga-se de passagem, que pode até ultrapassar o Botafogo. E em terceiro o Palmeiras com 36. Tá todo mundo coladinho ali, o trenzinho da alegria no G4. E o Fortaleza é o grande intruso aí, mas tá bem pertinho do Palmeiras. Intruso, digamos assim, mas porque de uma hora para outra chegou aí no G4 e ficou 33 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Está em alta também o Fortaleza. O Cruzeiro está em alta também, 32 pontos, é o quinto. A equipe vamos ver aqui quem é o sexto, é o São Paulo, 32 pontos. São Paulo nem desponta, nem cai, fica por ali, né? Aquela coisa ali, 32 pontos, beirando também o G4. O Bahia está em baixa, chegou a liderar o Brasileirão, é o 7º com 31 pontos. Aí depois vem o primeiro grande abismo, pequeno abismo da classificação, do 7º para o 8º, se vão 6 pontos. Do Bahia, que é o 7º, para o Atlético Paranaense, que é o 8º, a diferença é de 6 pontos. Só que tem uma turma aí que tem 2 jogos a menos que o próprio Atlético Paranaense. O Bragantino também tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos.
O Vasco da Gama viveu um bom momento, 4 vitórias seguidas, acabou perdendo uma para o Atlético, tá ali também, ele tá numa boa, 11º, 23 pontos, depois tem Juventude 21, Internacional 19, Corinthians 19 tá em alta também, o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias, Criciúma tá ali, por ali, flertando com a zona de rebaixamento, mas também tem 2 jogos a menos, é o 15º com 18 pontos. 16º Cuiabá, e aí a briga é grande pela não permanência na zona de rebaixamento. 16º Cuiabá 17, 17º Grêmio 15, zona de rebaixamento, 18º Vitória 15, 19º Fluminense 14 e 20º Atlético Goianiense 12 pontos. Dessa turma do Z4 aí, o Grêmio que jogou menos, 17 partidas, né? Teoricamente pode utilizar essas 2 a menos para poder sair do Z4. O Vitória foi quem jogou mais juntamente com o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 18 pontos, tá em alta no Campeonato Brasileiro e deve sair o mais rápido possível dessa situação. Então é isso, meus amigos, vamos seguindo porque daqui a pouquinho tem grande jogo, tem Bahia e Internacional e eu conto com você, se inscreve aí no canal, vamos chegar a 21 mil inscritos hoje, vamos lá, valeu!